Será que faz frio no Brasil realmente? Nós temos uma teoria de que no Brasil sentimos mais frio do que em muitos países gelados onde neva e onde fazem temperaturas negativas. Por que dizemos isso? Descubra agora em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Como vocês já sabem, eu odeio frio. Sempre que tá frio, eu gosto de ficar dormindo. Mas a gente vai explicar aqui hoje o porquê que a gente passa mais frio aqui no Brasil do que em países onde neva. Vocês vão entender um pouquinho qual é o problema realmente de a gente passar tanto frio aqui no Brasil. Mas para você entender o contexto primeiro, eu que convenci a Érica disso. Exatamente, eu fui enganada para vir morar aqui. Enganada. Não foi bem enganada para vir morar aqui, porque quando viemos fazer o teste, conhecer a região, pegamos um dia ali bem frio, que era para testar se você ia se adaptar ao frio da região. E eu lembro muito bem que você concordou, porque, afinal de contas, a região que a gente mora é uma região turística muito bonita, muito tranquila. Então eu acredito que você acabou pensando que compensava o custo-benefício, compensava passar um pouquinho de frio para viver com a qualidade de vida que a gente tem aqui. Embora, é verdade, você não esperava que o frio ia ser tão intenso por tanto tempo. Afinal de contas, a gente passou, acho que uns 7 dias aqui e pegou só 1 ou 2 dias de frio. E agora que a gente mora, a gente, né? Exatamente, tá aí a prova de que eu fui enganada. Nós viemos passar uma semana nesse lugar frio da pipoca e a gente só pegou frio um dia, no dia de ir embora. Eu fui enganada. Mal sabia ela que é quase o ano inteiro frio. Não, quase o ano inteiro não, mas pelo menos uns 3 meses de frio a gente acaba passando. Mas 3 meses de frio fazem em qualquer lugar, né? Mas aqui não, aqui faz 9 meses de frio e 3 de calor. Calor entre aspas, né? Menos frio. Essa é a visão dela, mas na prática mesmo, a realidade é que não. É que fazem 3 meses de frio, às vezes nem dá 3 meses de frio, mas o fato é que o frio, o inverno, sempre vem visitar a região novamente. Como é uma região alta, mesmo no verão ou nas outras estações do ano, de vez em quando faz aquela semaninha de frio mais intenso ou chuva, mas inverno mesmo não dura nem 3 meses, na verdade. O ruim é que além de frio, é chuva junto e a cerração. É tudo junto e ao mesmo tempo. Não dá para ter só um ou só o outro. Não, vamos colocar tudo junto. É tudo que é ruim junto. Após essa longa introdução da Érica sobre o quanto ela não gosta do frio da região, desse aspecto da região que a gente mora, eu vou explicar o porquê eu convenci ela de que nós passamos mais frio do que vocês que moram em outros países e muitas vezes países com temperaturas negativas e neve. Isso faz tudo parte do meu plano de, no futuro, levar a Érica para outro país e quem sabe um país em que até faça temperaturas negativas e neve. Então eu precisei convencê-la de que aqui é muito pior do que nesses países. Se eu já não gosto do frio aqui, imagina se eu for morar num lugar de neve. Vocês já podem até imaginar onde é que a Érica vai passar o dia todo, né? Na cama, embaixo das cobertas, logicamente. E aí é que entra os grandes argumentos de por que passamos mais frio aqui no Brasil do que nesses países de temperatura negativa e neve, conforme inclusive nós já experimentamos e também tivemos relatos de pessoas de outros países que vieram morar no Brasil e de fato atestaram essa mesma teoria que falo agora. O fato é que nos países em que se faz costumeiramente bastante frio, incluindo neve e temperaturas negativas, as casas e toda a estrutura dos locais já está adaptada, já está preparada para o frio. Logo, a maioria das casas tem um sistema de aquecimento, seja a gás, seja a energia elétrica ou de outra maneira. As casas são bem quentinhas internamente.
as janelas, a construção das casas não deixa escapar vento. Isso faz com que as pessoas não passem frio dentro de casa. E mesmo quando elas vão se deslocar de um lugar para o outro, os transportes, quer públicos, quer particulares, e os lugares já têm também um aquecimento, então elas não passam muito frio, as pessoas não passam tanto frio quanto nós aqui no Brasil. O máximo que acontece é quando elas vão andar na rua, o que é raro quando o frio está realmente rigoroso nesses países, e ainda assim elas possuem acesso à vestimenta apropriada, ou seja, casacos e blusas de frio, que você não precisa colocar muitas, geralmente, para se sentir aquecido. Esse tipo de roupa é acessível nesses países e é normal. Então, quando nós visitamos um desses países, no caso os Estados Unidos, no período um pouco mais frio e nem era inverno, nós realmente vimos a diferença. E quando visitamos o Canadá, vimos também a diferença no sentido da estrutura das casas, dos apartamentos. Na maioria dos casos, as pessoas têm uma boa estrutura para aguentar o frio. E ouvimos relatos de pessoas que moram na Alemanha, que também passaram muito frio no Brasil e se surpreenderam com isso. Pessoas que moram na Suíça vieram passar um tempo nessa região que a gente mora aqui e elas disseram sentir mais frio aqui do que nos seus países de origem, no caso na Europa, Alemanha e Suíça. Para você que não sabe, no Brasil, nessa região onde moramos, no inverno, as temperaturas chegam a cerca de 0 graus Celsius e algumas vezes durante as manhãs ou as noitinhas elas chegam inclusive a menos 3 graus, menos 4 graus. Muitas vezes a sensação térmica é essa, mesmo que a temperatura chegue a 5 ou 6 graus, a média de temperatura no inverno é mais ou menos essa, entre 2 e 3 graus Celsius, mas a sensação térmica vai à temperatura negativa devido ao vento frio, que muitas vezes vem nessa região. Agora a pergunta é, então, para você, Érica. Eu citei aqui mais ou menos como é a estrutura dos países onde realmente faz frio. Qual é a diferença? Por que sentimos mais frio aqui? Como são as casas aqui no Brasil? Descreve para o pessoal entender. Então, pelo fato de o Brasil ser um país tropical, acredita-se que todo lugar aqui faz calor. Então, as construções aqui, elas são simples, por assim dizer, né? As paredes são normais, janelas, os vidros das janelas, no caso, né, são simples, né? É apenas um vidro. Aqui onde a gente mora, isso é terrível. Porque daí no inverno a gente passa muito frio, né? Já que todo o frio que tá do lado de fora, ele passa pro lado de dentro, já que janelas são finas e as paredes também, né? E não é normal termos aquecimento dentro de casa, né? As casas aqui não são preparadas para isso. Algumas até quando constrói, o pessoal coloca no projeto, né? Para se a pessoa desejar colocar o aquecimento, mas é muito raro. Isso porque é muito caro e na maioria das vezes em que se deixa o preparo para isso, é o preparo para aquecimento da água, mas nem sempre de todos os ambientes da casa, ou na maioria das vezes não é um preparo para um sistema de aquecimento ou um sistema de calefação em toda a residência. É apenas a água, mas na maioria dos casos nem a água é aquecida. Mas daí no inverno, o que a gente faz para conseguir aguentar um pouquinho? Aqui no sul, normalmente o pessoal tem fogão a lenha dentro de casa. Porque daí a gente coloca o fogo ali, faz o fogo, coloca a lenha, ele aquece o ambiente, né? Aquece a casa. Então daí fica menos frio, dependendo da temperatura, né? Fica menos frio ou fica até quentinho dentro de casa enquanto na rua tá frio. E para quem é assinante premium do nosso podcast, para os nossos patrons, nós vamos colocar junto com a transcrição uma foto do fogão a lenha usado aqui no Rio Grande do Sul e também, inclusive, do nosso calefator, que a Érica vai explicar agora o que é. O calefator, ele é como se fosse uma lareira, só que ele é todo fechadinho. É um equipamento de dupla combustão, como diz o Hugo aqui. Então, ele tem um sistema para você controlar o quanto de ar vai entrar.
E daí isso ajuda a controlar o quanto de fogo vai fazer na lareira. Então, esse controlador ajuda para você ver quanto de fogo você vai querer e também isso contribui para o quanto de lenha vai ser gasto, né? Se você vai deixar pouco vento entrar, pouca lenha vai ser consumida em um determinado tempo. Então, a lenha vai durar mais tempo. E só para vocês entenderem, não é que não conhecemos o ar-condicionado. As pessoas usam também ar-condicionado com a função de aquecer, mas como a energia elétrica também é cara, eu acho que é meio tradicional também, muitas pessoas são antigas, casa simples, é meio que faz parte da cultura, pelo menos aqui dessa região que a gente mora, usar o fogão a lenha ou o calefator. Sem contar o fato de que o fogão a lenha você pode cozinhar também. Então, por causa de todos esses fatores, né, para resumir, a gente acaba sentindo mais frio aqui no Brasil, apesar de ser um país tropical, quando está no inverno e temos essas baixas temperaturas do que em países que têm toda a estrutura. Você esqueceu de falar só de uma coisa também, que é os casacos, né? Blusas, roupas de frio que são vendidas aqui no Brasil são roupas de frio leve. São roupas de frio simples também, acabam não aquecendo muito e isso gera aquele desconforto de que no inverno a gente parece uma cebola. Tem que vestir 215 blusas e roupas para se manter aquecido. Aí você entra num lugar que já está mais quentinho, você tem que tirar todas as camadas, igual a cebola. Eu sei que esse efeito acontece em outros países também, mas aqui acontece muito mais devido a justamente essa falta de roupa de frio boa o suficiente. Quando tem, também são muito caras, então não é tão acessível à maioria das pessoas. Eu já conversei com algumas pessoas de outros países quando damos aulas de português e isso surpreende muitas pessoas. A maioria não sabe que o Brasil tem um lugar onde as temperaturas são tão baixas. E esse é um dos motivos pelo qual a nossa região é turística. Pessoas de outras partes do país vêm para cá para curtir o friozinho. Ao contrário da Érica, elas vêm justamente para passar frio. Elas gostam de passar frio. Aliás, isso é questionável, né? Na verdade, supostamente elas gostam do frio, mas ninguém quer passar frio, né? O pessoal vem aqui supostamente para passar frio, mas daí fica dentro do hotel que tem ar-condicionado ou aquecimento, ou vai para restaurantes que são aquecidinhos. Isso não é gostar de passar frio, na minha opinião, né? Mas enfim. Ou seja, o frio é bom nessas circunstâncias, né? O brasileiro vai atrás de passar frio ou até de ver neve, simplesmente para curtir essa sensação, tomar um chocolate quente e depois voltar para sua região natal, onde podem curtir uma praia, um calor, um sol e assim por diante. Eu espero que vocês tenham entendido, então, o motivo do porquê nós passamos mais frio aqui no Brasil. E se você quiser ter a sensação de como é o inverno aqui no Brasil, no sul do Brasil, vocês podem vir aqui no inverno, que é entre junho, 21, 22 de junho, até o dia 20, mais ou menos, de setembro. Inclusive, hoje, o dia em que nós estamos gravando esse podcast, dia 22 de setembro, está terminando o inverno do ano de 2022. Graças a Deus! Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.